Jiang Tatian, ele foi um gênio da arte chinesa, um dos maiores nomes da arte chinesa do século XX. Ele foi um pintor muito prolífico. Ao longo desses cerca de 60 anos de atividade artística dele, estima-se que ele tenha feito 30 mil obras de arte ao longo disso, né? Jiang Tatian se tornou muito conhecido na China continental no início da sua carreira porque ele dominava as três perfeições das artes chinesas, que é a pintura, a caligrafia e a poesia. Ele era ligado a uma tradição da pintura dos literati, dos eruditos, e começou a sua carreira no início do século XX na China. Nos anos 30, ele se tornou muito famoso na China, sendo reconhecido por muitos dos seus pares como um dos mais importantes pintores chineses dos últimos 500 anos. Em 1954, Jiang Tatian se mudou para o Brasil. Ele começou a procurar uma propriedade na área rural que ele pudesse construir a sua morada definitiva. E ele encontrou isso no distrito de Itaiaçupeba, em Mogi das Cruzes. E no final da década de 50 ele comprou essa área e começou a construir um jardim chinês. O Jardim das Oito Virtudes, que é como ficou conhecida essa propriedade do Jiang, ficou muito famosa, inclusive no exterior, pela beleza e pelo paisagismo. Mesmo que o Brasil, as artes plásticas do Brasil não tenham exercido uma influência direta na obra do Jiang Tatian, o cenário brasileiro, a natureza brasileira inspiraram ele, principalmente o próprio Jardim das Oito Virtudes que ele construiu. Em várias obras ele retratou o Jardim das Oito Virtudes e isso ganhou destaque em museus, em várias exposições que ele fez em vários lugares do mundo. No final dos anos 60, o governo do estado de São Paulo decidiu construir uma represa de abastecimento de água na região de Itaiaçupeba, onde ficava o Jardim das Oito Virtudes. Com isso, Jiang recebeu notícia de que sua propriedade seria desapropriada e seu jardim teria que ser destruído. Isso deixou muito contrariado, mas não havia o que fazer. E ele acabou, ao longo do começo dos anos 70 até 1973, a última vez em que ele veio para cá, vivendo entre os Estados Unidos e o Brasil. Só que a propriedade só seria realmente inundada pelas águas da represa em 1989 e o Jiang faleceu em Taiwan em 1983. Ele se mudou para cá e construiu o Jardim das Oito Virtudes com a intenção de viver até o fim da vida dele aqui. Isso foi uma coisa que foi muito marcante. Ele sempre dizia isso, que ele tinha o Brasil como seu segundo lar, e isso transparecia nas obras dele, porque ele sempre se referia ao Brasil e ao seu povo e sua cultura, que ele admirava e respeitava muito. E eu acho que essa aproximação que a China tem com o Brasil nos últimos anos, de alguma forma precisa entrar para a área da cultura, e a cultura e as artes podem ser um ponto importante para a construção dessas pontes em que o Brasil comece a compreender mais sobre a China e que as coisas não fiquem apenas no âmbito comercial e econômico, né? Então eu acho que o Jiang Tatian, sendo um dos nomes mais importantes da arte chinesa do século XX, pode ter esse papel e esse papel pode ser muito relevante para aproximar os dois países.